você tem uma base de pensamento filosófico, é mais fácil trazer as reflexões para a sua vida, porque é a partir daquela base filosófica que é construída por pessoas mestres, por sábios, que percorreram um caminho, e então a gente vai se refletindo, é como se fossem nossos professores. Então tem muitas bases filosóficas que são muito, inclusive da nossa cultura, a nossa base filosófica é cristã, então os ensinamentos cristãos são muito importantes na nossa cultura, e o Mahalila, ele é de uma outra base filosófica, mas que não tem nada de divergente, não tem essa divergência em relação às nossas bases, porque na verdade nada que é de fato verdade pode se confrontar com o que é verdade. O que é verdade está em qualquer lugar, não importa quem é que descobriu ou falou dessa verdade. A vantagem do Mahalila é que ele é colocado na forma muito de uma estrutura, né? de um esquema na forma de um tabuleiro, que ele ajuda a gente a se perceber emocionalmente naquelas questões que nós precisamos olhar para nós. Então, um dos aspectos mais importantes do Mahalila são as virtudes. E assim, as virtudes a gente fala pouco delas, eu falo muito das nossas estruturas egóicas, mas das virtudes eu falo pouco. Então, a partir daqui, eu vou começar a falar de virtudes, pelo menos uns dias falando dessas virtudes, que norteiam o nosso caminho, que são orientadoras para que a gente possa entender e a gente observar dentro de nós mesmos. Quando a gente olha muito para os egos, os vícios e essas situações que baixam a nossa energia, então este é um olhar importante, porque sempre vai nos colocar, todas as vezes que a nossa energia baixa, nós vamos observar que ali, aquilo que baixou a nossa energia, tem algum gatilho nosso, tem algum gatilho emocional, tem algum gatilho egóico. Vocês podem observe, todas as vezes que a sua energia baixou, toda vez que você se sentiu mal, tem a ver com alguma estrutura de ego sua. Então vamos imaginar que você vai numa festa e se sente lá completamente inadequado. Por que será que você se sentiu inadequado, saiu tão mal dessa festa? Será que você não se sentiu pertencente? Será que você se comparou com outras pessoas? Como é que foi isso? Então nós vamos numa festa de família e nos sentimos mal. O que aconteceu? Com certeza gatilhou algumas questões suas de infância, algumas coisas que não foram elaboradas, que não foram trabalhadas. Então, todas estas vezes que nós somos gatilhados, se a gente olha com um olhar de observador, é uma grande oportunidade de observação, de autoobservação daqueles pontos que ainda são pontos que a gente precisa trabalhar, pontos de dores nossas que a gente ainda precisa trabalhar. E isso é uma benção também, se você olha do outro ponto de vista. Então, se você está diante de alguma emoção, se você percebe que a sua energia baixou, se você percebe que você foi gatilhado por alguma coisa, que você entrou no padrão de repetição, não importa se você já entrou nesse padrão de repetição milhares de vezes, mas é assim, para que a gente comece a ter poder sobre esses padrões, a gente vai ter que olhar para eles, às vezes, quase uma vida inteira, até o momento em que a gente consegue virar essa chave. Então, enquanto isso não vira, enquanto a gente não adquire uma consciência maior de percepção, de não se identificar com aquele padrão, então nós vamos estar ali sempre escorregando naquela serpente, naquela cobra, naquele padrão, naquela situação onde você se vê aí na sua vida. Seja repetindo padrões de relacionamento, padrões de pensamento, são os nossos padrões egóicos, são as nossas tendências. Mas, juntamente com isso, nós temos as virtudes, que é um poder que a gente pode acionar, um poder que a gente deve acionar para que a gente eleve a nossa energia. Então, os poderes que a gente tem, e não é fácil caminhar na linha da virtude, não é fácil de maneira alguma. Então, se a gente for fazer um comparativo com o xamanismo tolteca, eles falam
do corrigir aquilo que você faz, é frear aquilo que você faz que te leva a um padrão de vício. Então, são não fazer determinadas coisas e desenvolver outros fazeres. Então, aqui tem os não fazeres que eu preciso diminuir e eu tenho outras coisas que eu preciso potencializar dentro de nós. Então, não basta só diminuir aquilo que você não gosta, mas eu preciso potencializar aquilo que me corresponde. Então, vou dar um exemplo simples. Então, se eu tenho uma compulsão por comer doce, não basta eu frear essa compulsão, entendê-la, mas eu preciso desenvolver hábitos saudáveis de alimentação. Não é só tirar uma coisa, é tirar e acrescentar algo que esteja dentro de um padrão de vibração mais elevado. Então, é isso que são as virtudes. São os fazeres que nós começamos a desenvolver, a olhar para eles e a potencializar para que a gente possa elevar a nossa vibração, para que a gente possa expandir melhor a nossa consciência. E no Mahalila, a primeira flecha que tem lá, a primeira virtude que tem lá é a purificação. E ela nos leva para o poder pessoal. Então, a purificação, ela é um desafio. Se você observar, ela é um desafio que envolve várias áreas da nossa vida, várias camadas de nossa consciência, desde uma camada desde um aspecto mais físico, por exemplo, uma purificação na nossa alimentação, que é físico, e até uma purificação dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, onde está o primeiro desafio para todos nós é começar a nos purificarmos. Por quê? Será que esse é o primeiro desafio? Porque ele potencializa todos os outros. Porque quando você toma consciência disso e olha para isso, nós teremos ali uma faxina de muita coisa que baixa a nossa vibração. Quando nós potencializamos essa virtude, essa flecha, essa virtude na nossa vida, quando a gente toma consciência da importância dela, nós começamos a observar o que nós temos mais força, que a gente vai ter mais capacidade de seguir e trilhar aquele caminho que te corresponde. Então, no nível físico, por exemplo, primeiro, muitas pessoas que têm essa proposta mais espiritual, mas são muitas pessoas, costumam colocar a espiritualidade no nível mental, no nível só sutil, esquecendo que tem um veículo que conduz você nessa dimensão, que é o seu corpo. Então, resgatar essa sacralidade da nossa relação com o corpo, ele é o primeiro passo para que a gente realmente consiga ancorar uma visão espiritual. Não é negando a sua existência, não é negando o seu corpo, a importância dele é que você vai conseguir chegar ali naquele lugar onde nós queremos, idealizamos às vezes chegar. Vai tudo junto. Você não é o seu corpo, mas nesta dimensão, o seu corpo é o seu veículo. Ele é o seu veículo de experiência, ele é seu veículo de percepção, ele é seu veículo de observação. Sem esse corpo, a experiência nossa aqui seria outra, não seria a nossa experiência aqui. Sem o corpo, você estaria numa experiência, numa outra dimensão. Nessa dimensão, você precisa cuidar desse templo sagrado que é o seu corpo. Então, quando a gente para pensar sobre o que é purificação, a purificação ela só pode existir em você se você consegue observar essa dimensão sagrada do que é essa corporeidade. Então, nós só podemos lidar com a purificação se a gente consegue trazer este olhar de sacralidade, não só para a nossa corporeidade, mas para toda a existência. Quando a gente olha para a existência e enxerga ela como sagrada. Quando você vê que ela é sagrada, quando você traz
e resgata essa noção de sacralidade na existência, só aí que a gente consegue se comprometer com uma purificação. Então, se a natureza, por exemplo, a natureza que nos rodeia, nós somos natureza, mas a gente separa uma coisa da outra, né? Parece que eu não sou natureza, mas ali é natureza. Eu fui para a natureza, como se existisse alguma maneira de sair da natureza. Então, a natureza é aquilo que está ali, que é a matéria, que é a composição de tudo que existe, do nosso corpo, de tudo que está aqui ao nosso redor, formando esse espaço de experiência que é a nossa vida. Então, a vida é sagrada. Então, é isso que a gente precisa entender, que a vida é sagrada. É só tendo essa relação de sacralidade que eu sou capaz de me comprometer com aquilo, com a purificação, que é a primeira flecha do Mahalila. Então, é só eu reconhecendo a importância da vida em mim, da vida fora de mim, da vida do outro, é que eu sou capaz de respeitar a natureza dessa existência e não impor a minha mente sobre ela. Então, o que nós fazemos é uma imposição da nossa mente ou dos nossos desejos, sem considerar a necessidade ou a natureza da existência dessa materialidade. Então, eu posso desrespeitar profundamente o meu corpo com um tipo de alimentação, com um tipo de vida sedentária, sem considerar o que o meu organismo ele necessita. Então, a purificação ele começa desde aí. Ela começa a reconhecer as necessidades, reconhecer e estar a serviço, estar promovendo a vida. Então, toda purificação ela vai acontecer quando a nossa atitude promove a vida. Então, toda atitude que é contrária à vida, ela vai estar, de alguma maneira, impedindo esse fluxo natural. E quantas vezes nós somos contrários à vida, até conosco mesmo? Então, nós somos contrários à vida quando nós adotamos hábitos que são contrários à vida. Então, quando a gente não observa, quando nós não tomamos isso como uma responsabilidade, quando nós não adotamos atitudes pró-vida. Então, a purificação como primeira flecha, ela desenvolve uma coisa que é muito importante perceber, que é o poder pessoal. O que é o poder pessoal? Então, o poder pessoal é o poder sobre a sua energia. É o poder, então se eu quero sair daqui e vou ali, então eu uso do meu poder para poder fazer essa ação. Então, muitas vezes, nós vamos perdendo este poder. E nós vamos perdendo esse poder por várias situações. Então, nós vamos perdendo esse poder porque nós não temos força, porque nós não temos, porque nós postergamos tudo, porque a gente não tem força de vontade, por exemplo. Nós não temos um poder sobre a nossa vontade. Então, a nossa vontade, ela não é a vontade que você quer, é uma vontade que se estabeleceu como um programa. E é ali que a gente tem que entender. Porque os programas, eles entram na nossa mente através de um outro problema, que não é o físico, só é a nossa mente. Então, esses programas que a gente se coloca, eu não consigo, eu não dou conta, são todos programações. Então, todas as nossas dores, dores infantis, quando elas não são bem observadas, curadas, metabolizadas, tudo entra na purificação, nós vamos seguir programas, padrões. Um padrão é um programa, é como se fosse um chip no seu computador que roda ali. Então, você não tem força para mudar aquilo, porque tem ali um vírus, como se fosse assim, tem ali um programa rodando e impedindo você de ter poder sobre as suas questões, sobre as suas ações. Então, eu quero isso, mas eu tenho tanto medo, eu penso tão negativo que eu não consigo colocar isso para funcionar. Então, desde o nível físico, eu quero fazer isso, mas eu não consigo colocar energia para fazer esse movimento, seja qualquer coisa que você perceba que você deseja, que se você tivesse força, você faria. Então, ali nós estamos contaminados por algum programa. Quando não existe uma coincidência daquilo que eu desejo com aquilo que eu sinto
essa energia para fazer. Então, para realizar qualquer coisa, eu preciso dessa vontade, eu preciso do conhecimento, eu preciso dessa energia. Então, nós podemos nos preparar para isso, ir nos preparando para chegar até na realização daquilo que você deseja. Quando você orienta esses três aspectos, né? O meu desejo, com o meu conhecimento, com a minha ação. Senão, você não consegue realizar. Então, a purificação, ele é importantíssimo na nossa vida. Quantas vezes nós nos sentimos limitados? Então, ele é a primeira porta de passagem, a primeira virtude que a gente precisa desenvolver, e lá no Mahalila é a primeira virtude, que coloca você no lugar adulto, que coloca você no lugar de autorresponsabilidade, de força para realizar os seus desejos, força para realizar a sua missão, para realizar aquilo que te corresponde realizar. Então, para eu realizar isso, eu preciso de desenvolver habilidades. Quais habilidades, então, você precisa de desenvolver pensando nisso em relação à purificação? Então, nesse guarda-chuva da purificação está desde a purificação física, o jeito que você se alimenta, o jeito que você trata o seu corpo, o jeito que você lida com as suas questões, o jeito que você se exercita ou não, o jeito que você lida com a saúde ou a doença. Então, os hábitos que você tem, se são hábitos saudáveis ou não são hábitos saudáveis. E cada vez mais a gente precisa tomar consciência desse primeiro aspecto, porque nós somos muito estimulados a adotarmos padrões anti-vida, anti-evolução. Quando eu falo anti-vida, é anti-evolução. Então, que padrões são esses? Anti-evolução que você adota na sua vida. Padrões de qualquer coisa que você percebe que você fique mal depois. Então, se eu seja um padrão de excesso de estímulos, de redes sociais, por exemplo, vícios diversos, vícios em tipos de qualquer coisa, de alimentação, de estímulos. Então, observar isso, observar o estilo de vida que nós levamos, ele faz toda a diferença no nível de energia que você vai trazer para a sua vida. Então, quando a gente consegue observar se a nossa energia está baixa ou alta, o nosso, como digamos assim, a nossa caixa d'água, né? É bateria, melhor usar a bateria. A nossa bateria de energia, ela está baixa, por que eu estou sempre com a energia baixa? Você já parou para refletir? Então, na bateria baixa, a gente vai precisar olhar tanto aquilo que faz você perder a energia, quanto o carregador, ver se ele está carregando direito. Então, imagina a bateria do celular. Agora eu gostei dessa metáfora. Então, a bateria. Por que eu estou descarregando muito rápido a minha bateria? Porque eu estou assistindo muito vídeo, esqueci o celular ligado, o que é? Então, são atitudes é um aspecto de observação onde eu gasto muito a energia. E o outro é onde eu ganho a energia. Para vocês verem a importância disso no xamanismo tolteca, um dos pilares do xamanismo tolteca é justamente esta observação do nosso suporte energético. Então, sem energia, nós não vamos a lugar nenhum. Sem energia, nós não fazemos nada. Nós não vamos ali na esquina, a gente não consegue sair da casa e ir do lado. Você não consegue visitar um amigo, você não consegue conversar, você fica o dia inteiro fechado dentro de casa. Sem energia, nós não fazemos nada, nós não realizamos nada. Então, o que me faz perder energia? Então, dentro do xamanismo tolteca, tem um desafio, na verdade, é uma prática espiritual, de fazer um inventário das perdas de energia. Aonde você perde energia. E esse é um bom começo para essa semana, já que a gente está falando de purificação. Então, de desafiar vocês. Qual é o lugar aonde você perde energia? Você perde energia onde? É naquela conversa com uma pessoa? É no padrão que você estabeleceu de conversa com determinadas situações? Então, às vezes, uma situação ela é claramente mina a sua energia. Sua relação com o seu pai, com a sua mãe, com alguém do seu trabalho. Quando a gente observa isso,
é que aquele padrão, aquela situação, ela se criou de uma determinada maneira, que ela gera uma perda de energia, você precisa continuar convivendo. Mas qual é o lado seu nesta relação que faz você perder energia? Então, muitas vezes, nós temos que observar, por exemplo, tem uma relação com a mãe, difícil, vamos colocar assim. E a tendência nossa de observar aonde nós perdemos energia é meio que culpar a situação sem olhar o nosso aspecto ali. Então, às vezes eu estou com uma situação com uma mãe, por exemplo, que é uma mãe difícil, mas eu fico o tempo inteiro também batendo com ela. Então, você não tem controle sobre o externo, mas tem controle sobre a maneira como você reage a essa situação. Então, às vezes eu entro, por exemplo, às vezes as pessoas, eu estou lembrando aqui exatamente até mesmo de um atendimento, de uma situação onde a pessoa tinha um problema de relacionamento com uma terceira e ela perdia muita energia nisso, mas porque o tempo inteiro ela tinha uma idealização de que aquela pessoa devia ser diferente. Então, quando eu carrego uma idealização, eu vou estar sempre frustrada. Então, à medida em que a gente vai observando a vida como ela é, nós vamos aprendendo a incluir as situações. O que significa isso? A manifestação da vida, ela é absolutamente, totalmente inclusiva. Então, não existe, tem espaço para cada coisa. Então, quando eu olho para uma pessoa e eu não gosto daquela pessoa daquele jeito e eu me relaciono com ela, eu perco muito menos energia se eu permito que ela seja desse jeito. Isso não me toca a parte de querer mudar o outro. Mas a minha parte de relacionar, então a minha parte de relacionar me toca e me cabe. Como que eu vou relacionar com uma pessoa sem querer modificá-la e ao mesmo tempo sem me sentir subjugada? Tem algo na minha relação comigo mesmo e com o outro que eu preciso observar e ver. Porque existe algo ali que precisa ser mudado. Às vezes até você que vai ter que descobrir, não vou dar fórmula. Mas será que você não poderia fazer diferente alguma coisa também? E aí que entra as nossas interações e aonde nós perdemos energia. Estou dando aqui somente um exemplo. Mas nós perdemos energia nas relações interpessoais muito, mas demais. Nós perdemos muita energia porque nós ficamos, às vezes, na comparação, na briga, no querer que o outro fosse diferente e etc. Mas nós perdemos energia, não estou falando só de relações. Aonde você perde energia? Você perde energia aonde? Essa é a primeira pergunta dentro da questão da purificação. Onde você perde energia, faça um inventário. Observe o seu dia de ontem, observe o seu final de semana. Esse seu final de semana, você começa segunda-feira cheio de energia ou com menos energia? Se você está cheio de energia, a sincronicidade positiva ela começa a acontecer. Por isso a importância de elevar a nossa vibração, porque é neste lugar de elevação, de vibração, que o universo ele começa a trazer as situações mais positivas para a nossa vida. Então, se a gente está vibrando num baixo padrão energético, esse baixo padrão energético atrai igualmente situações de baixo padrão energético. Isso aí, eu preciso explicar isso não, nós mesmos já vimos, a gente vê isso na prática. Então, quando a gente está numa situação onde você não consegue sair dos seus emaranhados, a primeira prática é purificar. A primeira prática é purificar. Quando nós estamos num padrão de repetição, quando você não consegue elevar sua energia, quando você está sempre desanimado, quando você está sempre chateado, está com raiva, está infeliz, tudo parece que não dá certo. Então, para tudo e pense em purificação. Em que níveis? Em todos. Como? Comece pelo físico. Comece a fazer caminhada, por exemplo. Comece a respirar, a tomar sol, a fazer alguma caminhada. Por que as pessoas relatam tantas mudanças, mas tantas mudanças, quando elas fazem alguma caminhada longa, como o Caminho de Santiago? Por que o Caminho de Santiago está relacionado a tantas insights? Por que as pessoas relatam tanto isso?
porque elas começam ali um trabalho de purificação. Sei mesmo que não seja essa a intenção, mas o fato de colocar-se a caminhar, respira mais profundamente, você começa a entrar em contato com mais horizontes, né, que a gente vive sempre muito em cidade, então a gente não vê horizontes. Então, quando você começa a caminhar, e eu já fiz muitas caminhadas vivenciais, propondo trabalhos terapêuticos com caminhadas, na minha vida, atualmente não faço mais tanto, mas os efeitos disso nas pessoas é uma coisa impressionante, porque eu saio de um paradigma, que é um paradigma o tempo inteiro ansioso, tenso, de celular e não sei o que, aí guarda tudo, nós não podemos usar celular e nós vamos soltando. Então, soltando como? Soltando o olhar, porque quando você começa a caminhar, você começa a sair da cidade, entrar em contato com planícies, com montanhas, com vento, com outros elementos, e aquilo abre a sua mente naturalmente para uma outra visão e um outro paradigma. O que a gente tem que entender é que o nosso olho, ele acompanha o nosso foco. Então, o nosso foco de atenção, ele tem uma ferramenta que é o olho, é como se fosse a nossa lupa com a qual eu olho o mundo. Então, o foco de atenção, ele é acompanhado pelo olhar. E o olhar define o foco, qual que veio primeiro, né? Não sei. Então, quando eu consigo abrir esse campo de visão, que a natureza faz isso, eu consigo observar a natureza com um outro olhar mais contemplativo, incluindo a nossa visão periférica, eu silencio esse tumulto interno. E aí eu começo a me dar conta de outras realidades que estão aqui e que eu não consigo me dar conta por causa do excesso de foco em alguma coisa. Então, por exemplo, se eu estou vendo uma rede social e eu me perco ali, eu posso ficar ali durante horas, 3 horas, 4 horas, e não me dar conta de nada, nem que o dia amanheceu ou que o dia entardeceu, eu não vejo nada, eu não vejo uma pessoa que passou, eu não vejo um passarinho, eu não vejo nada, porque eu estou com aquele hiperfoco. Então, quando a gente está com esse hiperfoco em alguma coisa, que esse hiperfoco seja numa coisa boa, porque muitas vezes esse hiperfoco, ele é em algum lugar que está sugando a sua energia completamente. Imagine aquelas carros que perderam a bateria, já viram? A bateria de um carro acabou, aí eu peço um outro carro de um amigo, estou num sítio, estou sem bateria, ninguém vai chegar. Então, ele liga uma bateria na outra, já viram aqueles cabos? Então, eu chupo a energia do outro carro e para que eu ligue. Então, observe aonde você está pondo os seus cabos de tomada de energia, porque às vezes, em vez de você receber energia, você está doando totalmente a sua energia para uma situação em que você sai de lá esgotado. Então, de novo, o que nós estamos falando aqui? De purificação e do desafio de autoobservação, porque eu estou falando das virtudes. E a primeira virtude que a gente vai olhar ao longo desses dias é a purificação. E o primeiro desafio da purificação é a autoobservação daquilo de onde você perde energia. Então, esse é o desafio para essa semana. Fazer um inventário onde eu perco energia, porque a partir dali nós podemos criar estratégias. Então, muito obrigado pela presença de vocês.